Meu nome é Karine Mendes, sou uma desenvolvedora na DTI e venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o Microsoft Entra ID. Bom, ele anteriormente é conhecido como Azure Active Directory, né? A Microsoft fez um rebranding em 2023 e agora está aí como o Entra ID. Ele é um serviço responsável por autenticação, autorização e gestão de identidades dentro do ecossistema da Microsoft. A ideia era deixar de ser visto como um diretório do Azure e passar a ser uma plataforma de identidade. Se a gente parar para pensar nas estratégias tradicionais de segurança, elas simplesmente não acompanham mais o cenário atual. Antigamente, existia um conceito muito claro: quem estava dentro da rede corporativa era confiável. Hoje, o trabalho, por exemplo, home office, ele é cada vez mais comum. O trabalho remoto, ele é mais comum. Não necessariamente eu acesso somente na empresa, né, os meus serviços. Então, você tá dentro da rede não significa mais estar seguro. Hoje, é muito mais comum estar utilizando múltiplos provedores de nuvem e até mesmo diversas aplicações SaaS. Então, os sistemas, eles não estão dentro do data center da empresa apenas, né? Então, aí não faz sentido eu só proteger a minha infraestrutura interna. Nós temos também que as nossas arquiteturas hoje, elas são fortemente baseadas em APIs. A gente tem diversas APIs que estão sempre comunicando entre si. E aí a gente precisa depender de uma autenticação forte e que seja baseado na identidade. É importante a gente saber quem está chamando, não só de onde está vindo a chamada. O que a gente tem em comum é a identidade do nosso usuário. Tendo isso em vista, os ataques, eles também perceberam isso, né? Então, as credenciais, elas são um vetor de ataque muito forte. Então, se o nosso problema agora é identidade, a segurança ela também precisa começar pela identidade. E aí é nesse ponto que o Microsoft entra, ele vem com uma ideia muito forte da gente estar controlando a nossa identidade de forma centralizada. Ele é responsável por estar controlando quem pode acessar quais recursos, em quais condições e com qual nível de confiança. Ele vai funcionar como um ecossistema que cobre diferentes tipos de identidades. E aí, quando eu estou falando desses tipos de identidade, tem as identidades de usuários, que são nossos funcionários, são parceiros, são clientes. Mas, além disso, a gente também tem as aplicações e serviços como identidades. Eles também precisam estar se autenticando de forma segura. E aí, a gente tem dois conceitos, né? Que são os Services Principals, onde a gente tem aplicações que não necessariamente são da Azure, né? Onde a gente registra essa aplicação lá dentro do Entra. Então, ele vai estar integrando com um sistema externo e aí ele vai gerar credenciais para que a gente possa estar autenticando nossas aplicações. E daí a gente define quais são as permissões específicas que ele vai ter e quais são os acessos que ele vai ter, entre outros serviços, né? Então, a gente passa a se autenticar usando a identidade dele, não uma senha. E a gente tem o Managed Identity que vai um passo além disso. Quando a gente está se referindo mais a recursos da Azure, né? A própria Azure gerenciando automaticamente a identidade da aplicação. Nesse caso, a gente não tem mais uma senha para estar armazenando, a gente não tem nenhum tipo de credencial fixo, né? Por ser um gerenciamento feito aí automaticamente pela Azure, o sistema ele simplesmente vai solicitar um token temporário para o Entra. E aí ele permite uma comunicação segura sem essas credenciais fixas, né? Além disso, a gente tem que pensar também, e quando eu tenho mais de um ambiente cloud, como é que funciona, né? O Entra ele vem com essa ideia da gente estar centralizando nossos acessos, então a gente consegue gerenciar os acessos para esses ambientes cloud diferentes, vamos supor que eu use a Azure e que eu use a AWS, né? E aí, além disso, a ideia também é eu estar podendo selecionar melhor como vai ser o meu acesso dentro desse ambiente, né? Porque não necessariamente eu acessar a AWS significa que eu possa acessar qualquer recurso lá dentro, né? Então, é poder estar segmentando o meu acesso de acordo com o que o usuário de fato precisa e faz sentido estar acessando. E aí também não é apenas considerar acesso, é também controlar esse acesso ao longo do tempo. O Entra ele permite que a gente faça revisões periódicas e que a gente controle os privilégios administrativos também, né, ao longo do tempo. A gente faz revisões de acessos e a ideia é estar evitando permissões excessivas. Mas quais são as ferramentas, né? Como é que a gente garante que esse acesso ele continue seguro? Algumas das ferramentas que eles trazem são a autenticação de multifatores, onde eu diria que seria um primeiro nível aí de proteção. A senha sozinha hoje, ela não é considerada segura, ela não é suficiente, né? Então aí a gente bota camadas a mais de segurança no do meu acesso. A gente tem um acesso condicional,
onde a gente pode estar aplicando políticas baseadas em contexto, onde a gente passa a analisar em que contexto esse acesso está sendo realizado, qual que é a localização do usuário, qual que é o dispositivo que está realizando esse acesso, qual que é o nível de risco que pode estar apresentando, ou até mesmo qual que é o tipo de aplicação que eu estou tentando acessar, né? E daí a gente tem também a proteção de identidade, onde o Entra analisa sinais de risco automaticamente. Então ele faz essa análise de risco, né? E aí se vê que é uma coisa que não faz sentido, ele pode estar exigindo um fator a mais de autenticação ou até mesmo bloquear o meu acesso. Então a segurança ela passa a ser adaptativa. Além disso, a gente tem o PIM, que é o Privileged Identity Management, onde não é interessante que todos os nossos acessos sejam sempre permanentes, né? Às vezes, pode ser que eu precise de um acesso muito pontual, pode ser, por exemplo, uma demanda urgente que surgiu, que eu preciso acessar um sistema novo, mas não necessariamente eu vou continuar atuando nisso, né? É uma coisa pontual. Então, o PIM, ele permite que eu crie privilégios que eles são ativados somente quando necessários. Então, pode ser que eu precise desse acesso e aí eu vou lá e esse acesso ele fica ativo durante 24 horas e depois automaticamente ele é removido. Então ele evita que a gente dê um acesso pontual, esqueça e aí com o tempo as pessoas vão acumulando acessos que eles não deveriam ter. E além disso, é possível até mesmo automatizar acessos para estarem revisando se esses acessos fazem sentido, né? E aí pode ser tanto um processo 100% automatizado, onde eu crio uma regra, onde eu tenho um acesso determinado, que ele não faz sentido um usuário de uma determinada categoria ter, e daí automaticamente eu já tiro, ou eu posso fazer essa análise e daí mandar um responsável, né? Ele recebe uma notificação, onde ele vai analisar se de fato esse acesso faz sentido, então ele mantém, ou se ele vai lá e retira, né? Então pode ser feito, ter uma parte manual aí no processo, do final do processo, ou ser todo feito automaticamente. E o que que ele traz aí então para o negócio no final? Pode dizer que ele traz uma redução de riscos de segurança. Grande parte dos incidentes hoje, eles estão relacionados com credenciais comprometidas, né? Então, quando a gente traz aí camadas a mais de segurança, ações para evitar que isso aconteça, a gente diminui a quantidade de chamados, né? A quantidade de carga aí de trabalho para nossa equipe de TI internamente. Melhora a experiência para o usuário, por exemplo, aí com o acesso unificado, né? A gente consegue ter uma melhor parte aí de segurança e conformidade, a gente consegue estar acessando o log de acesso, ter uma melhor aí rastreabilidade, a gente consegue estar fazendo essas revisões dos acessos. Além disso, a gente pode também criar automações de ciclo de vida, né, que podem facilitar também o dia a dia. E aí o importante é que a base de tudo isso é a confiança zero. O conceito, né, que o Entra ID traz é nunca confiar implicitamente, sempre estar verificando. A ideia é que ele vem com uma solução de autenticação e também se torna um pilar estratégico de segurança, governança e transformação digital, que é uma coisa muito importante aqui pra gente. Bom, me fala aí o que você achou. Gostou? Espero que tenha gostado e até a próxima!